Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Miriam do Marcos Eu sou o Marcos da Miriam. e nós estamos aqui para mais um encontro. É um momento que nós vamos estar conversando nesta nova série que é Filhos e Agora, onde a gente vai tratar de assuntos sobre como que fica, como que se dá a relação do casamento depois do nascimento dos filhos e como criar, educar filhos. É, né? Uma grande missão aí. Então, assista a esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e tenho certeza que vai ser muito bom. A gente está nessa sequência, nessa série de lives a respeito de um assunto extremamente importante que é criação de filhos, que na verdade é uma tarefa que envolve a gente, envolve eles também. E uma das questões é que a gente já falou em algumas outras lives que Martim Lutero ele fala que o casamento santificou ele em um ano mais do que 10 anos de monastério. E é preciso concordar que criar filhos também é uma tarefa extremamente desafiadora, muito desafiadora, por quê? Porque não tem como você fazer primeiro um test drive, ela vai acontecendo, e, e aí cada um tem uma opinião, tem um pensamento, cada filho é diferente. Então, tenho 5 dedos na mão, 5 são diferentes, e isso acaba trazendo uma série de questionamentos, né? E para cada faixa etária, traz perguntas novas sobre como devemos agir. Até que ponto, até que idade que um pai pode corrigir, talvez com um castigo, a que hora que deve conversar, são tudo coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. O que se pode permitir, o que pode cobrar, né? Qual o tipo de disciplina, né? Qual tipo de disciplina. Eu me lembro que tinha um colega meu que ele falava o seguinte, na época ainda que eram os filmes em videocassete, e a família dele conseguiu trazer o filme do Rambo dos Estados Unidos, alguém que veio dos Estados Unidos trouxe uma fita cassete. E eu me lembro que esse amigo uma vez estava comentando comigo que ele falava que ele preferia apanhar uma surra de vara ou de cinta do que escutar a mãe dele falando meia hora, dando um sermão. Então ele fala assim, cara, a surra eu apanho na hora, dói na bunda, nas nádegas, mas ela ficar falando me incomoda bastante. Então, quer dizer, para ele, se ela quisesse castigar ele de verdade, era só ela dar-lhe uma surra mesmo e não falar nada. E então, para cada filho, a gente tem que saber, para cada necessidade, de que forma agir, né? Na verdade, até hoje em dia, assim, né? É, É que hoje em dia é diferente. Na verdade, as crianças preferem apanhar do que ficar de castigo, né? e então são coisas, né? O castigo ele acaba fazendo uma reflexão forçada pelo aquilo que a pessoa, a criança, deixa de ter, né? Eu e a Miriam, a gente foi abençoado por termos pais que nos criaram na igreja e desde cedo isso foi nos dando um norte para a nossa vida. Então, claro que é um crescente aprendizado a forma como, depois que eu nasci, veio meu irmão, cada filho, os pais vão aprendendo, tendo mais experiência, né? Mas eles não tinham um material estruturado sobre como criar filhos. Então, eles tinham que aprender na experiência, perguntando para os nossos avós como que tinha sido, né? Eles sabiam que o caminho de Jesus era o correto para criar filho. Mas uma pergunta: qual texto usar da Bíblia, qual história usar da Bíblia para ensinar para uma criança de 4 anos sobre teimosia? Ou qual texto da Bíblia usar de uma forma que um adolescente, que um jovem entenda sobre a hora de começar a namorar? Por que que, a respeito de ficar, por exemplo, o que falar para um adolescente, para o nosso filho, né? Uma outra coisa também que ajudou bastante a gente na criação de filhos foi o gosto pela leitura. Então, como a gente tinha esse gosto pela leitura, facilitou bastante. Só que ontem eu estava em uma outra cidade, a uns 500 quilômetros daqui, e eu estava falando na igreja de que neste final de semana eu estava falando que de cada 10 livros que eu li sobre questões financeiras, do trabalho,
ou até mesmo espirituais da minha pessoa, eu tinha lido um livro só sobre paternidade. Então, embora eu goste de ler, a gente precisa se esforçar ao ler e procurar ler sobre paternidade, né? Então, a gente, quando o João Marcos nasceu, a gente começou a fazer vários cursos. Na live da semana passada, que tem um lugar para você clicar e assistir depois, na live da semana passada a gente falou sobre cursos que nós fizemos olhando para dentro. E agora a gente vai começar nessa série a falar olhando para o filho. Quais cursos que são práticos na criação de filho, né? Então, antes de eu passar para a Miriam, que ela vai trazer algumas questões bem práticas para nós, a gente vai fazer um diálogo, uma conversa. O João Marcos hoje ele está começando na faculdade, está no primeiro semestre na faculdade. E eu sei que eu preciso ajudá-lo a enfrentar isso. E a luta não é, por exemplo, as provas que ele tem que passar. As provas, ele já vem desde cedo fazendo provas, trabalhos escolares. A questão é acordar às 5 e pouca da manhã, a pressão do trânsito, a pressão dos colegas, a pressão do novo, a pressão de professores com pensamentos diferentes. Então, ainda hoje, durante a tarde, eu estava pensando de que talvez não, eu nunca vou deixar de, em cada fase do João Marcos, embora ele seja um homem, de ter que estar do lado dele, ajudando ele na parte emocional. Afinal de contas, o meu filho não é uma máquina, né? Então, a gente vai nas próximas semanas falar de coisas práticas mesmo também. Ó, esse livro para uma criança de 6 anos, esse livro para quem tem filho e está começando a namorar, esse curso é para essa área, né? Mas antes da gente chegar lá, eu queria que a Miriam trouxesse todo esse vasto conhecimento, quase cinquentona, cheia de experiência. Já tem idade para ser avó, mas não é hora ainda. Eu não sei se ele está elogiando ou se ele está esculhambando, mas tudo bem. Mas enfim, tá bem engraçadinho. Mas enfim, como é que eu vou dar conta de falar alguma coisa depois de tudo isso, né? Eu costumo brincar, né? Na verdade, assim, eu costumo dizer primeiramente que muitas pessoas, muitos casais, assim que eles casam, eles têm a preocupação de quando ter filhos, né? E sempre que a gente pergunta, ou que alguém pergunta, às vezes um casal que já está há 5 anos, 10 anos, até mais, e ainda não tem filhos, às vezes você pergunta para eles alguma coisa relacionada a essa área, e eles falam assim, nós ainda não estamos prontos. E eu quero dizer para vocês que isso aconteceu comigo e com o Marcos também. Nós demoramos quase 6 anos, né, para ter o João Marcos, e nós também esperamos um pouco mais de tempo, porque nós não achávamos que estávamos prontos para ser pais. E a verdade é que nós não estávamos mesmo. e que nós nunca vamos estar prontos para ser pais. Eu gosto muito de uma brincadeira que o Luciano Subirá, o pastor Luciano Subirá faz, que ele diz assim, como é que você aprende a orar? Daí ele diz assim, é igual a quando você anda de bicicleta. Como que você aprende a andar de bicicleta? Andando. Não tem outra maneira. Então, pais é mais ou menos a mesma coisa. Você só vai aprender a ser pai e mãe, você só vai estar pronto à medida que você for pai. Então, por exemplo, como vou estar pronto para ser pai de um adolescente? Sendo pai de um adolescente. Não tem como você estar 100% preparado enquanto você não for pai e mãe de adolescente. E assim por diante. Cada fase é uma nova fase. E a gente aprende a ser pais juntos com os filhos. Claro, mas existem conceitos, fundamentos da palavra que podem nos dar um norte de como fazer quando nós chegar nesses momentos. É óbvio que a gente não vai estar pronto, nunca. Mas a gente pode ter um norte, né, Marcos, para essas... para conseguir, digamos assim,
buscar ser um melhor pai possível, né? Então a Bíblia ela tem várias orientações e a gente pode utilizar, com certeza, e deve utilizar a Bíblia, fundamentado em alguns conceitos também das ciências humanas, como a psicologia, como a sociologia, como a antropologia e até mesmo a medicina, né? Que podem nos ajudar a nos relacionar com o nosso filho, cuidar do nosso filho. Mas a gente, né, principalmente como cristãos, a palavra, né, Marcos? Sim. Mas tudo isso se complementa, é óbvio, né? Eu quero dizer assim que as demais ferramentas elas vão nos dando, né, um suporte e uma clarificação melhor do que aquele conceito, às vezes bíblico, está querendo, né, dizer. Então, a primeira coisa nós viemos falando aí dos pais, já na semana passada, a gente já falou um pouquinho de paternidade em outras lives, mas a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse hoje com relação à sua casa, à sua vida, você como mãe, como pai ou como filho, né? É a seguinte questão: do que adianta nós, cristãos, estarmos na igreja de segunda a segunda, envolvidos com a igreja, com ministérios, se em família nós não temos um tempo de qualidade? E eu costumo dizer que a igreja, ela começa em casa. Nós somos a igreja. Então, se você não ora em família, se você e a sua família não leem a Bíblia juntos, se vocês não têm um tempo para fazerem um culto doméstico onde vocês se aprofundem no Senhor juntos, se vocês não adoram, não louvam juntos, esse é um grande problema. Por quê? Porque, como eu disse, a igreja inicia em casa. Então, às vezes o pai quer que o filho vá para a igreja aprender a fazer essas coisas, mas eles mesmo em casa não fazem, né? Então, assim, tudo isso, além de, digamos, trazer um crescimento espiritual, isso propicia uma unidade emocional, uma unidade espiritual, né? Aonde a família tem um ambiente próprio para se abrir o coração. Aqui em casa a gente procura fazer assim um momento onde a gente senta, a gente olha um no outro. Esse momento é muito legal ou fazer na cama, né, do casal, ou na mesa, né? Quando você faz um café, faz um almoço, ou depois do almoço, antes de comer a sobremesa, de abrir a Bíblia, de ler uma palavra. Cearem juntos, também podem fazer a ceia, né? E um momento que eu costumo dizer que é um momento de prestação de contas, de você olhar um no olho do outro, você olhar, pedir perdão, o marido para a esposa na frente do filho de alguma coisa que aconteceu durante a semana, a esposa pedir para o marido, de você olhar nos olhos do filho e perguntar: tá tudo bem, filho? Tem alguma coisa que você quer compartilhar? Tem alguma coisa que tem te deixado triste nesses últimos dias? Nós temos falhado em alguma área com você. Esse é um momento assim que eu digo que é a prestação de contas, mas isso, o fato de nós sermos igreja em casa vai propiciando esse ambiente, aonde a gente daí apresenta aquelas coisas que são colocadas ali na presença do Senhor, às vezes um sentimento de tristeza, às vezes uma dificuldade que alguém está passando, e eu vejo assim como para nós aqui em casa foi a maneira que Deus usou para conectar os nossos corações, né? Na Sim. verdade, assim, eu vejo que foi a ferramenta, o modo que Deus usou para a gente também entender mais o coração do nosso filho, mesmo, né, adolescente. Eu acredito que também para ele entender mais o coração do pai, da mãe. Essa questão que a Miriam colocou, eu sou profundamente grato à Miriam, ao cuidado que ela teve, que quando o João Marcos ele era pequeno e ele ia para a escola, ela fazia, por livre e espontânea pressão, ele participar com ela de um devocional antes de ir para a aula. Muitas vezes ele não queria ler a Bibliazinha, ler aquele devocional, Um devocional próprio para criança, próprio né? para criança, sim, com certeza, né? Mas, assim, livremente, goela abaixo, a Miriam foi trabalhando com ele, né? E às vezes ele não queria, como criança, a Miriam disse: não, vamos orar com o Papai do Céu, vamos conversar, vamos ler esse devocional.
E uma questão prática que favoreceu o João Marcos hoje tem um gosto pela leitura, como igreja em casa, né? Infelizmente, a gente foi criado com uma separação, digamos assim, de que o exercício do cuidado pastoral é do pastor, de um cara que ganha salário, de um sacerdote que ganha uma remuneração da igreja para isso. E, na verdade, não existe separação entre eu, Marcos, você que é leigo, como um pastor. Você é um pastor. A primeira igreja que você frequenta é a sua casa. Então, você é um pastor que tem um pastor, mesmo que você seja na sua igreja, você seja só, eu sou só um membro, mas é um membro, quando entra no teu terreno, na sua casa, você é um pastor. Quer dar um exemplo a respeito de como o exemplo arrasta? Eu me lembro que uma vez eu estava jejuando várias vezes, e aí eu levei o João Marcos numa consulta, voltando da consulta para o trabalho, porque a Miriam não estava em casa, aí eu falei para ele assim, aí ele assim, pai, posso fazer jejum? Aí eu preciso comer alguma coisa. Ele falou assim, quando chegar no escritório, aí eu já briguei com ele, eu falei assim, tu já quer ficar sem comer só para ir para o computador jogar, né? Aí ele falou assim, não, pai, é porque o pai está jejuando e eu queria jejuar para ajudar o pai também. Então veja, o ato de eu falar para a Miriam que eu estava jejuando, eu não pedi para uma criança de 6 ou 7 anos, um pouquinho menos, não me recordo ao certo, para que ele ficasse sem comer. E eu nem ia deixar meu filho sem comer. Mas foi algo que ele viu, poxa, meu pai faz isso, por que eu não devo fazer? Então, Marcos, você tocou num ponto, uma criança deve ficar sem jejum? Ela não precisa ficar sem comer, mas você pode falar, então, que tal você não comer um doce? Que tal você não tomar um refrigerante? Mas isso é um tópico para o futuro. Uma outra questão que eu queria colocar, bom, foi isso. Somos todos pastores, separação, não existe separação de igreja-casa, toda casa é uma igreja. A questão ela é uma igreja morta ou uma igreja viva? Então, você fala assim, minha igreja ela tá fria. Cara, e como é que é a sua casa? Ela é uma A igreja é a extensão da nossa casa. extensão da nossa casa, né? Então, eu acho, né, Miriam, que dito isso, entra uma questão de prioridade, fazendo um gancho, você decidiu abrir mão de uma carreira, né, que era bastante promissora, já realizada, para que dedicar a prioridade de criar o João. Essa questão que o Marcos estava falando ali do culto e da igreja ser fria e tal, eu vou ser sincera para vocês. A minha igreja é a minha casa. É a minha casa, eu vivo isso. O local onde eu mais gosto de cultuar ao Senhor é com a minha família. Para mim, assim, o louvor mais ungido, o mais assim que toca o coração de Deus é o que nós louvamos dentro da nossa casa. Quando meu filho pega o violão, pega o teclado e a gente juntos entra na presença de Deus. Então a gente está sempre em unidade de coração, espiritual e buscando ao Senhor. Então quando a gente chega na igreja, no culto, óbvio que o culto não vai estar frio, não vai estar um culto, né, morno, porque a gente já chega chegando, a gente já chega, digamos assim, influenciando o ambiente, porque o culto dentro da nossa casa, a igreja que nós somos dentro de casa é que, né, a gente leva para dentro da igreja. Então, pode até ser que tenha alguma igreja fria por aí, mas me convida para ir lá que o negócio já vai ficar quente. A gente brinca, mas é a verdade. A gente vai na igreja para transbordar aquilo que já está dentro de nós, né? Mas enfim, agora falando um pouquinho de prioridades, quando a gente fala sobre isso, sobre ser igreja, sobre a igreja dentro da nossa casa, e às vezes as pessoas estão atarefadas com ministérios, estão atarefadas com o trabalho, a gente tem que começar a pensar assim, ó, na escala de prioridades na nossa vida. Por exemplo, a primeira de todas, o teu relacionamento com Deus, né? Você deve parar e pensar qual que é o lugar do teu relacionamento com Deus na tua lista de prioridades. Segundo, qual é o lugar do teu relacionamento com o teu esposo? Né? Se você é filho, com os teus pais. E se você é pai, qual o lugar de prioridade está o seu filho? Né? E começar a pensar nisso. E vamos ver o que mais. Você precisa começar a entender, por exemplo, o trabalho. Irmã Miriam, mas eu trabalho, tu não sabe como é que é a minha vida. Eu trabalho de segunda a segunda.
E eu quero dizer para você que se você trabalha de segunda a segunda, tem algo de errado na tua vida, porque o trabalho tem que ser o meio e não o fim, né? O meio para que você esteja com a sua família, que você possa sustentar a sua família, mas a prioridade na tua vida não é o teu trabalho, é a tua família, a tua casa, né? O teu filho. E aí uma outra perguntinha assim, ó, que eu gosto muito, vocês já perceberam que em toda live eu gosto de trazer uma questão, uma reflexão, para você fazer uma autoanálise de você. Tá pronto, é isso. Mas eu gostaria que você pensasse, você seguiria um líder como você é? Porque nós pais somos líderes na vida dos nossos filhos, mesmo que nós não queiramos ser, mas Deus nos colocou nesse lugar. Aí eu lhe pergunto, você pai, você mãe, você seguiria um líder, um pastor, um homem e uma mulher de Deus como você? Sim ou não? Analisa a tua vida. Você seguiria alguém que ora como você ora? Você seguiria alguém que busca a Deus como você busca? Você seguiria alguém que fala como você fala? Que se relaciona como você se relaciona com as outras pessoas? Então, isso é algo que você precisa começar a pensar, né? Então, se você quer que o seu filho vá bem sobre essa terra, você precisa entender que você é o mestre dele e ele é o seu discípulo. E aquilo é aquele versículo que você trouxe na semana passada, né? Que o filho faz aquilo que vê Vai fazer. o pai fazer. Então, ele vai ser também reflexo das tuas atitudes, das tuas escolhas. Então, eu procuro sempre pensar. Eu, até com as pessoas que caminham comigo, que são meus liderados, eu procuro sempre pensar: eu tenho sido a pastora que eu gostaria de seguir? Eu gostaria de seguir uma pessoa como eu gostaria de ser cuidada por uma pessoa como eu? É assim que eu procuro viver a minha vida, para que eu possa ser a melhor pessoa que eu, né, que o Senhor quer que eu seja. E eu procuro ser isso. É assim que eu vivo, né? Dando sempre o melhor de mim, o meu coração e tudo que eu posso fazer. Também. Interessante isso que a Miriam colocou sobre, voltando ali no tópico anterior, se a prioridade, né? Eu queria pontuar para vocês duas coisas que eu fiz um curso de vendas, né? E aí uma das tarefas era a gente fazer contato com um número maior de clientes. E aí passou aquela semanada, na outra semana o professor perguntou quem fez tal, quem abordou mais clientes, e alguns falaram que não tinham conseguido. Ele disse, mas isso é só uma questão de prioridade para você. E alguns alegaram, não, mas é porque eu tenho a vida muito corrida. Ele falou, se eu dissesse para você que se você fizesse contato com 50 clientes, nessa semana que passou, que vai vir, eu vou lhe dar um bônus de 20 mil reais de comissão. Você faria ou não? Daí todo mundo falou, ah, sim, tal. Ele falou, então, não é prioridade? Ou seja, fazer contato com o cliente se tornou prioridade a partir do momento em que eu vi o bônus que viria. E talvez você não prioriza a questão do seu filho, você não prioriza a questão né, de cuidar dele, de relacionar com ele, porque você não visualiza o bônus que isso vai trazer, né? E para devolver para Miriam, por exemplo, são escolhas, eu não tenho problema com relação a isso. Minha mãe é uma pedagoga formada, com pós, trabalhou, né, até sua aposentadoria cuidando de crianças no ensino abaixo do fundamental, né, Miriam? Quando é criança. Educação infantil. Na educação infantil, uma missão de vida. Ela orava muito a Deus por cada criança, por cada pai, e ela trabalhava geralmente em localidades mais carentes, mesmo concursada, né? E aí, mas o que eu estou pontuando para você é que algum tempo atrás eu estava vendo numa creche da prefeitura, um pai com uma caminhoneta muito cara, deixava todo dia de manhã a criança. E aí a questão é que me parecia o seguinte, o investimento dele na educação formal, não estou colocando a qualidade do cuidado do ensino público com o ensino privado,
eu estou colocando a questão do investimento no estudo para que o filho se tornasse apto a um vestibular, que é algo concorrido, entende, Miriam? Da mesma forma como um dia o João perguntou para mim, pai, você acredita em mim? Você pagaria para mim estudar num colégio mais forte, mesmo que eu não tivesse ganho as bolsas por causa do meu esforço nos concursos de bolsa? E eu falei, sim, filho, meu carro zero é o que eu tenho pago de estudo para você. Então, é uma prioridade, como a Miriam colocou, nós escolhemos investir no João. E aí fica uma pergunta, mais na frente a gente vai trabalhar sobre isso. Claro, um equilíbrio. Não é correto você dar tudo para o seu filho e não ter nada para você. Mas você investe no seu filho financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, leituras de livros, né? É uma pergunta e eu passo para você continuar, Miriam. Sim, sim. É, às vezes a gente vê também, Marcos, esse é um conceito que eu gostaria de trazer hoje, que a gente vê hoje há digamos assim, um outro extremo. Há aqueles pais que acham que o dinheiro, investir dinheiro já é o suficiente, é tudo, né? E eles esquecem, e eu quero dizer para vocês que assim, ó, existem estudos que comprovam que os homens mais bem-sucedidos do mundo não eram os homens que eram os número uns na sua turma, mas normalmente são as pessoas que têm inteligência emocional. E às vezes os pais investem o dinheiro nos filhos e esquecem de fazer a parte deles com relação a isso, de trazer, de buscarem é, com os filhos a saúde emocional dessa criança. Como? Para que ela aprenda a se relacionar, né? Então, um exemplo: existem famílias que parece assim, ó, que o filho nasce e passam a viver sempre em torno dos filhos, né? Essas famílias, quando elas centralizam a família nos filhos, elas estão indo contra o propósito, o plano original de Deus, porque Deus criou primeiro o casamento, então todos os demais relacionamentos têm que estar submetidos ao casamento e não o contrário, né? E existe também assim aqueles pais, por exemplo, como você vai ensinar o seu filho relacionamento? Primeiro, ele tem que entrar para a família. Quando ele chega na família, ele tem que ser criado como mais um membro da família, como filho. Ele tem que ficar no lugar de filho, né? E não no lugar, eu brinco, que é o lugar do reizinho. Né? A casa não pode girar em torno da criança, não pode, porque isso você não está ensinando ela a se relacionar. Como que você vai criar um filho que ele vai ter um coração servo e vai se preocupar com o próximo e vai servir as pessoas? Um exemplo quando você vai a um local visitar alguém, ou quando você faz na sua casa, por exemplo, um jantar, um café, e você traz pessoas para a sua mesa, é o seu filho participar de tudo isso. Você ensinar ele a servir as pessoas, você ensinar ele a participar da conversa de uma maneira aonde ele se sinta respeitado como membro, mas também entenda o momento que ele pode compartilhar, o momento que ele também deve ficar quietinho. Mas não, eu vejo muito assim, ó, existem pais que excluem os filhos porque é uma atividade de adulto. Digamos assim, agora nós vamos conversar conversa adulta, vai lá pro teu quarto. E aí, à medida que a criança vai crescendo, quando chega na adolescência, aí mesmo que ela não vai mais participar da mesa, porque o próprio adolescente já tem esse negócio de se isolar. Então, isso foi algo que a gente fez com o João Marcos desde pequenininho, né? Como que você vai ensinar o teu filho a servir? Você sendo exemplo e colocando ele para participar dessa equipe que vai servir. Às vezes, digamos, servindo na mesa, alguém ali, mesmo que ele seja criança, pediu uma pizza, ele servindo uma pizza, ele cedendo o lugar dele para alguém sentar, ao invés dele ser o rei que vai ficar na mesa ali e tudo tem que girar em torno dele, né? Então, eu vejo os pais falharem muito nesse sentido e lá na frente, eles escolhem isso, eles dizem... Eu vejo muitos pais que procuram a gente e falam: o nosso filho não quer mais ir na igreja conosco. O nosso filho, ele não quer fazer mais nada conosco. Eu vejo assim que aquele filho cresceu como se ele não fosse parte daquela casa. Foi ensinado para ele desde pequeno que ele era o rei e ele se tornou individualista. Então, tudo tem que girar em torno dele. Não estou a fim de ir, não vou e ponto.
E isso aqui em casa não aconteceu. Óbvio que o João Marcos tinha vontade dele, mas muitas vezes a gente dizia: não, você não vai ficar em casa. E é tão interessante porque até hoje, a nossa vida, mesmo o João Marcos já sendo adulto, a nossa vida são os três. Nós somos literalmente uma equipe. A gente sempre diz, mostra para ele o papel, o lugar, a importância dele estar junto, que diferença faz ele caminhar conosco, ele estar conosco, ele se sente parte do que vai acontecer. Ele sabe que ele sempre tem algo para contribuir, e isso foi uma coisa que a gente fez desde pequeno, né, Marcos? Sim, E foi muito bom, assim, eu vejo que a gente colhe os frutos de. Agora, uma coisa interessante é quando a gente pensa assim, ó, como que um casal pode governar com autoridade a vida de seus filhos, né? E eu vejo isso como uma grande dificuldade que a gente percebe assim, ó, principalmente quando chega ali na pré-adolescência em diante, os pais começam a dizer que os filhos não os respeitam, batem muito de frente ou não querem fazer mais as coisas que, até mesmo em família, e falam muito sobre a teimosia, principalmente nessa fase já não é mais teimosia, teimosia é na primeira infância, essa fase já é a rebeldia, né? E, e eu quero dizer para você que lá em Marcos 3:25 diz que se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Então, qual é o segredo? Unidade. Acordo. Então, quando a gente não tem unidade na educação dos nossos filhos e não tem em outras áreas da nossa vida, os nossos filhos, ainda que sejam crianças, eles percebem, eles conseguem notar que papai e mamãe não têm unidade com relação a alguma coisa. E eu quero que você entenda que isso abre brecha para o teu filho começar a utilizar isso também para aprender a dividir papai e mamãe, né? Então ele vai perceber que quando o pai e a mãe não estão em acordo, ele consegue alguma coisa. Ele começa a perceber que o pai e a mãe não estão em unidade em algo. E então ele começa, até mesmo uma criança pequena, eu tô falando agora uma criança de 4 anos, ela pode começar a manipular os pais quando ela percebe que dividindo eles, ela vence. Então, não se esqueçam disso, que para a gente conseguir governar de uma maneira eficaz, a gente precisa estar em unidade, para a gente ter autoridade. Senão, ó, o negócio cai, o negócio vai água abaixo, né? Por água abaixo. Às vezes a gente vê muitos pais que reclamam assim, ó, o meu filho não me respeita, ou a minha filha não me respeita. Isso na adolescência principalmente, ou até mesmo antes, ali com. A gente vê isso antes, a gente tá vendo cada vez, né, antes. Mas é bom que você entenda que o filho faz aquilo que vê o pai fazer, a mãe também, no caso, né? Então, por exemplo, se o pai e a mãe não se respeitam, se não tem unidade, se a esposa ela não respeita o seu marido, lá na frente, esse filho que ela protege, que ela passa a mão na cabeça, esse filho não vai respeitar a autoridade dela. E ela vai chegar chorando aos prantos, dizendo que fez tudo para aquele filho, morreu, deu toda a sua vida para o seu filho, e agora ele está se rebelando contra ela. Normalmente eles pensam assim: o nosso filho não é um ingrato, ele não está dando valor para tudo que ele recebeu, para tudo que nós sofremos por ele. Mas na verdade ele está só repetindo aquilo que você fez a vida inteira dentro da sua casa, quando você e o seu esposo, um não respeitou o outro. Então, né, como eu falei ali, é uma casa dividida contra si mesma. É óbvio que em algum momento ela vai ruir. Então pense nisso hoje, quando você sair dessa live, como tem sido o relacionamento seu com o seu esposo e, né, para aqueles que são solteiros futuramente, lembrar que para você ter filhos, você e para governar com autoridade, você precisa ter unidade, acordo e em todas as áreas, né? Não é só na hora de educar o filho. O filho vai perceber que papai e mamãe não têm acordo, por exemplo, com relação a alguma questão financeira. O pai vai lá e faz alguma coisa que a mãe não gostaria que ele fizesse, por exemplo. À medida que ele vai crescendo, ele percebe isso. E lá na frente, ele também vai ser mais um que vai se levantar contra essa autoridade que está dividida.
tem um versículo que diz que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Eu diria que a gente poderia usar esse versículo para dizer assim: muitas famílias são destruídas porque lhe faltam conhecimento. Eu vou fazer uma oração e, Pai querido, nós te agradecemos por essa segunda live, Amém, Pai. Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo transforme essas palavras, esse testemunho de vida, esse compartilhar em algo abençoado para essas pessoas que irão receber, Senhor meu Deus, este link, Pai, essas pessoas que estão conosco na live, Senhor, Amém, e Senhor. um novo relacionamento com os filhos aconteça. Amém. Existe um versículo que diz que tu mandarias, Senhor meu Deus, o teu profeta, e ele converteria, ele curaria o coração do pai ao filho e do filho ao pai, Amém, para que tu não ferisses mais a terra com maldição. Amém, Então nós tomamos posse disso, Pai. Cura, vira o meu coração para o coração do meu filho e o coração do meu filho para o meu coração. Amém. Isto é o que nós te pedimos, agradecemos e abençoamos a todos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Eu gostaria de indicar este livro aqui, ó, para pais com crianças pequenas. O nome do livro é Transforme Seu Filho até Sexta. Esse livro é maravilhoso. Ele traz princípios práticos para você aplicar, se eu não me engano, em 5 dias. E em 5 dias você consegue ver resultados, né? Kevin Lehman é um psicólogo cristão e eu utilizei esse livro quando o João Marcos era pequenininho e funcionou. Então eu super indico, muito bom. Tem um que se chama Transforme Seu Marido até Sexta. Esse não precisa Esse eu para não mim. comprei, eu me arrependi. Se eu não me engano, o Kevin Lehman fala que esse livro, uma mãe testemunha que chegou em casa, viu o livro no lixo ou no vaso sanitário, que a A criança criança ficou, jogou fora, jogou fora o dentro, livro uma coisa assim. Eu acho que foi no lixo, né? no lixo, né? Que a criança viu que a mãe estava mudando, né, a maneira de agir com ela e ela se revoltou contra o livro. E eu vou deixar um outro aqui, ó. Esse livro aqui eu vou deixar o Marcos falar dele, que é o Limites. Esse livro aqui é o seguinte: eu sempre tive muita dificuldade em dizer não para as pessoas, por João, com medo de magoá-las. E esse livro ele vai dizer assim: na medida em que você não diz não, a pessoa vai achando que o que ela está fazendo errado pode ser feito e você estraga a pessoa e os relacionamentos. E a gente vai trabalhar melhor os livros na sequência da live, mas já fica já uma dica para você ir comprando e lendo. E aí, quando a gente falar lá na frente, você vai falar: uau, é isso mesmo, o pensamento está alinhado.